aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos o terceiro domingo da Páscoa. E nós, como em todos os domingos e em todos os dias destes 50 dias da Páscoa, nós vamos escutar sempre na primeira leitura o livro dos Atos dos Apóstolos, justamente para apresentar os primeiros passos da igreja, os primeiros passos dos apóstolos após a ressurreição de Jesus. E a pregação vai ser sempre uma pregação querigmática, como nós ouvimos hoje. Pedro, que não vai se preocupar se os judeus vão gostar do que ele vai falar, que não vai se preocupar se vão se agradar com as suas palavras. Simplesmente Pedro vai se apresentar em Jerusalém e dizer: olha, vocês são responsáveis pela morte de Jesus. Vocês mataram a Jesus, aquele que Deus considerou digno, aquele que Deus deu-lhe poder e autoridade para manifestar as obras que vocês viram. Vocês foram testemunhas de tudo que Jesus realizou e vocês o crucificaram, vocês o mataram. Então Pedro vai afirmar esta verdade para eles. Nós podemos pensar, se a cruz estava no plano de Deus, se Deus iria até as últimas consequências para salvar o mundo, dando até o seu próprio filho, estes judeus, Pilatos, Anás, Caifás, todos aqueles que Jesus foram apresentados, eles têm responsabilidade, já que isso estaria no plano de Deus, como Pedro traz para eles a responsabilidade daquilo que já era plano de Deus. Nós podemos pensar, mas Deus não tira a liberdade de ninguém. Nem para a gente fazer o mal, Deus tira a nossa liberdade. Portanto, mesmo que a cruz já estivesse ali como uma última chance para Deus salvar o mundo, mesmo que estivesse nos seus planos, a responsabilidade de cada um é fruto da decisão e liberdade de cada um. Eles poderiam ter acreditado em Jesus. Pilatos poderia ter tido mais coragem e dito: não, este homem é inocente. Aquele povo que estava gritando, crucifica, poderia ter se convertido com as suas palavras. Poderiam ter se convertido com os seus milagres, mas escolheram não acreditar. Por isso, cada um tem responsabilidade das suas ações, mesmo que esteja no plano de Deus. Por exemplo, hoje, nós estamos aqui e é por vontade de Deus. Deus quer que nós estejamos aqui, mas cada um veio porque quis. Cada um veio por sua liberdade. Então nós precisamos assumir as nossas responsabilidades, assumir os nossos pecados, assumir as nossas culpas, assumir as nossas ofensas a Deus. E Pedro vai deixar claro isso para os judeus. Vocês mataram Jesus. Vocês viram suas obras, mas vocês o entregaram para ser crucificado. Mas Deus o ressuscitou. Eis a grande notícia. Nós não estamos aqui como um grupo de derrotados. Não viemos choramingar, nós viemos anunciar que aqueles que vocês mataram ressuscitou. Aquele que Davi veio anteceder, nosso grande rei Davi, com todo o seu prestígio. Mas nós sabemos onde está o túmulo de Davi. Assim como nós sabemos hoje onde está o túmulo dos grandes, ilustres homens desta terra. Sabemos onde estão os túmulos dos fundadores de todas as religiões. Mas Jesus, Deus, não permitiu que o seu corpo sofresse a corrupção da morte, que
ficasse preso ao túmulo da morte, ele ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui hoje também. Nos reunimos em torno do mistério da ressurreição. Estamos aqui porque Cristo está vivo. Por isso você saiu de sua casa hoje para vir aqui na missa, porque Ele está vivo. E a Sagrada Escritura nos dá prova da sua ressurreição. O Evangelho de hoje é uma prova para nós. Ele está vivo. Nós vimos Ele. Ele andou conosco. Ele partiu o pão conosco. Então nós cremos no que está escrito. Estamos no dia da Páscoa, neste Evangelho de hoje, no domingo à tarde. Ele já tinha aparecido para Madalena. Ela já tinha visto o ressuscitado. Apareceu à comunidade dos discípulos. Aparece aos dois hoje de Emaús. Então o Evangelho nos dá provas do que Pedro está falando. Ele está vivo, ele ressuscitou. E nós então vemos hoje Jesus ressuscitado na sua aparição do domingo à tarde da ressurreição. Entra na estrada daqueles dois discípulos. Imaginemos o coração daqueles discípulos, terrivelmente arrasados, tristes. Pense numa viagem triste. 11 quilômetros, não é muito, mas andando, né, passaram quase o dia todo. Veja que eles nem tiveram notícia do que aconteceu durante o dia. Eles estão com a informação lá da madrugada. Dos discípulos, das mulheres, as mulheres nos deram um susto. Elas disseram que o túmulo estava vazio. Isso foi cedo. E nós estamos aqui agora no fim da tarde. Quer dizer, 11 quilômetros não leva um dia todo assim. Mas a andada deles é tão desanimada que eles vão levar o dia todo naqueles passos tristes. Imagine você ter que viajar no interior para enterrar seu pai, para enterrar sua mãe. É uma viagem longa interna, né? Internamente é uma viagem totalmente triste e longa. Assim está o coração deles. Estão voltando para Emaús, da onde eles saíram com toda a esperança, com toda a confiança. Imaginem, vamos sair de Emaús, vamos largar nossas casas aqui, vamos largar nossa vida e vamos em busca de Jesus. Eles eram discípulos de Jesus, eles estavam com Jesus, andavam com Jesus. Então eles arriscaram a vida nessa aventura com Jesus. E certamente, ao sair de Emaús, eles podem ter ouvido algum comentário que os desanimasse, como nós ouvimos quando nos decidimos a seguir Jesus. Pense, você todo domingo na igreja, que negócio é esse? Por que tem que ir para a igreja todo domingo? O que é que você vai fazer lá todo domingo? São coisas que a gente vai ouvindo, né? Ir para o seminário, por que você quer ser padre? Espera mais um pouco, ser freire agora, vai viver a vida, vai curtir a vida mais um pouco. Por que você quer se decidir agora? Né? São coisas que nós ouvimos. Quantos aqui são chamados de beatos e beatas? Porque vai à missa, porque rezam todos os dias e é incompreendido pela família, é incompreendido pelos vizinhos, pelos amigos, né? Se vai a uma festa e não bebe, é mal interpretado e por aí vai. Então, certamente aqueles discípulos podem ter ouvido alguma coisa. Vocês vão agora para Jerusalém, vão viver lá, atrás desse Jesus. E agora, eles têm que voltar para esta realidade. Eles têm que voltar para o seu fracasso e dizer, não deu certo. Deu errado a nossa aposta. Faz 3 dias que morreu e agora a gente tem que voltar para a nossa vida. Com esta decepção, este caminho de volta para as suas decepções, para as suas frustrações. Então, Emaús também é o nosso coração, onde muitas vezes nós vamos precisar voltar para as nossas decepções, para as nossas frustrações, para aquilo que não deu certo em nossa vida, para aquilo que nós apostamos também, para aquelas pessoas que nós confiamos a nossa vida e deu errado.
Mas Jesus não nos deixa viver nas nossas decepções, embora a gente precise aprender a lidar com elas. Porque senão nós vamos estar nos perdendo cada vez mais nas estradas do nosso coração. As decepções não são para que a gente pare nelas, mas para que delas nós possamos criar outras possibilidades, criar outros rumos, criar outros caminhos. E assim, a partir de Cristo, a partir do ressuscitado, que entra em nossa vida, que entra em nossa história e dá novo sentido. Assim, Jesus, então, transforma aquela cara de tristeza dos discípulos lá na alegria de poder reconhecê-lo. Transforma a decepção naquela esperança nova. Renovou a esperança que tinha morrido. Transforma aquele dia que era mais uma noite para aqueles discípulos em verdadeiramente o dia em que o sol brilhará para eles. E aqui aparecem algumas características importantes deste encontro com Jesus. A primeira coisa, é preciso acolher Jesus. Aqueles discípulos não sabiam ainda que era Jesus, mas eles acolheram aquele homem. Eles deram ouvido, eles deixaram aquele homem caminhar. Eles falaram: a gente não te conhece não, você siga seu caminho, eu vou seguir o nosso, vamos seguir o nosso. Não, eles deram atenção àquele homem. Eles foram ouvindo, foram conversando, até o coração ir ardendo. Ou seja, eles deixaram Jesus fazer parte da caminhada deles. E assim o acolhimento a Jesus se dá de diversas outras formas. Sobretudo naqueles que Jesus se identifica, se apresenta, como ele mesmo vai dizer: eu estive nu e me vestistes, estive preso, me visitastes, tive fome e me destes de comer. É preciso acolher Jesus conforme ele se apresenta a cada um de nós. Naqueles mais necessitados, naquele que precisa do meu apoio, daquele que precisa da minha presença, do meu abraço, do meu incentivo. Então nós somos aqueles que acolhem. E muitas vezes nós deixamos de acolher Jesus quando nós desprezamos os nossos irmãos, quando nós nos fechamos em nosso egoísmo e nós perdemos a oportunidade de estar servindo Jesus, de estar reconhecendo Jesus naqueles irmãos que ele se identifica, que ele se apresenta. Então, este encontro, este acolhimento é um acolhimento a Cristo, é um acolhimento ao próximo e um acolhimento a nós mesmos. Acolher aquela decepção e deixar ser acalentado por aquela voz que vai aquecendo o coração. E assim nós vamos tirando a nossa cegueira. Porque à medida em que nós deixamos ele fazer parte da nossa caminhada, nós vamos abrindo os nossos olhos e nós vamos então reconhecendo a sua presença e sabendo que nós nunca estamos só. Ele sempre está conosco. Por mais que em algum momento da vida achemos que ele está fora do nosso caminho, Santo Agostinho vai nos dizer: não era ele que se afastava de mim, era eu que me afastava dele. Não era ele que estava longe, era eu que estava longe. Era eu que estava fora do seu caminho. E eu buscava ele nas coisas, buscava fora o que estava dentro de mim. Assim também não é Cristo que se afasta de nós, da nossa caminhada. Somos nós. Por isso, estejamos sempre certos. Ele caminha conosco. Ele entra em nossa estrada. E a palavra dele vai aquecendo o coração. Aqui Jesus começa então a liturgia da palavra. Já entramos em procissão, já caminhamos. Desde a sua casa até aqui você já fez a sua procissão de entrada nesta missa, como Jesus faz com os discípulos. E a grande primeira parte da missa, a liturgia da palavra, Jesus explica todas as passagens da Sagrada Escritura que fala dele, para que a inteligência dos discípulos se abra. Então, ele é a palavra revelada. E tudo fala de Cristo, tudo fala dele.
desde o Gênesis. Lá na árvore do paraíso, vemos Cristo na árvore da cruz, que se doa, o novo Adão. No sacrifício de Isaac que carrega as madeiras para o sacrifício, é Cristo, é figurado a Cristo que carrega a madeira da cruz para ser também a vítima do sacrifício. Moisés com a serpente levantada sobre a haste, Cristo que será levantado aqueles que olharem para ele. E assim vai em todas as passagens da Sagrada Escritura, em todos os livros da Bíblia, nós teremos sempre algo que remete a Cristo. Então a palavra vai aquecendo, vai curando, a palavra vai tirando aquele desânimo, aquela tristeza. Por isso a palavra deve também hoje aquecer os nossos corações. Se a palavra de Deus não aquece o seu coração, se ela não te instiga a buscar a Deus, a mudar de vida, a querer ser melhor, a desejar o céu, tem algo errado. Se a palavra não me move a uma conversão, é porque ou eu já desisti, ou eu não acredito em nada, ou eu estou totalmente insensível a esta palavra. Então a palavra precisa ainda hoje arder os nossos corações. E assim continuarmos os nossos passos, até chegar ao lugar onde eles vão ficar. Jesus mostra que vai seguir adiante, eles pedem, não, permanece. A sua presença já é mais do que necessária para nós. Fica conosco, Senhor. É a oração que ele faz. Fica conosco. Como o Padre Pio nos ensina também a rezar. Fica, Senhor. Porque se você quer que eu seja fiel, fique comigo. Porque eu sou fraco, sou infiel, eu te abandono. Fica comigo. Se queres que eu permaneça contigo, fica comigo. E Jesus fica, Jesus permanece sempre, porque esse é o desejo dele, permanecer conosco e que nós permaneçamos nele. E ali, então, sentado, Jesus toma o pão, dá graças, parte e distribui. E agora a alegria toma conta daquele lugar, daquela casa, porque eles reconheceram aquele gesto. Eles já tinham visto este gesto, eram discípulos de Jesus. E quando é que Jesus fez esse gesto, primeiramente? Onde foi? Onde foi que Jesus fez esse gesto? Na multiplicação dos pães, não é? Jesus, ao multiplicar os pães, tomou o pão, abençoou, deu graças, partiu e distribuiu. Depois, na última ceia, ali ele já estava prefigurando a Eucaristia, com o milagre da multiplicação dos pães. Na Eucaristia ele se dá, ele coloca-se nas espécies. E agora os discípulos compreendem, é aqui que está a presença eternizada dele. Aquilo que ele falou para nós, aquilo que ele quis nos revelar. Agora ele desapareceu para mostrar. Desaparece na frente deles para dizer: vocês querem encontrar o ressuscitado? Todas as vezes em que vocês escutarem a palavra e partirem o pão, vocês farão a experiência comigo. E quando é que a gente parte o pão e escuta a palavra? Falem com fé. Estão sem fé, né? O coração precisa arder. Na Santa Missa é o lugar onde nós escutamos a palavra e partimos o pão. Por isso os discípulos vão voltar para Jerusalém. Eles voltam para a igreja, eles voltam para a comunidade, eles vão encontrar os apóstolos, porque é na igreja que se encontra Jesus. É na igreja que nós escutamos a palavra e partimos o pão. É na igreja que o nosso coração arde e os nossos pés são postos a caminho. É o tema do ano vocacional deste ano. Corações ardentes,
e pés a caminho. A palavra que aquece o nosso coração, a Eucaristia que sustenta os nossos passos em direção ao ressuscitado. Por isso nós também, como igreja, busquemos cada dia mais deixar o coração arder e os pés caminhar, sabendo que Ele caminha conosco, que Ele nos conduz nesta caminhada. E para onde é esta caminhada? Para onde estamos caminhando? Nesta caminhada rumo ao céu, a palavra e a Eucaristia nos alimenta, nos fortalece, nos dá a graça necessária para continuarmos nesta estrada. E precisamos sempre pedir: fica, Senhor, comigo, permanece na minha estrada, porque nós podemos permitir que outras pessoas entrem. E muitas pessoas podem entrar na sua estrada para te atrapalhar no seu caminho, para te impedir de viver a experiência com Cristo. Então precisamos saber quem entra na nossa estrada. Por isso, Cristo deve ser o único que faz o seu coração arder, o único que faz os seus olhos brilharem de verdade, porque só Ele pode nos dar a direção certa na nossa vida, nos dar a direção para o encontro definitivo com Ele na eternidade, no céu. Para lá caminhamos, deixando que nessa estrada as nossas decepções sejam curadas, as nossas frustrações sejam curadas, porque Ele ressuscitou não para vivermos como mortos ainda. Ele ressuscitou para que aquele ódio que está guardado aí seja curado. Ele ressuscitou e nós celebramos a Páscoa para que aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de ira, aquela frieza na fé, aquela dúvida sobre a igreja, aquela dúvida sobre Deus, aquela frieza na oração, seja curada. Aquele relacionamento ferido seja curado. Então, deixemos Ele entrar na nossa estrada, para que, de fato, essa estrada que é o nosso coração possa também ressuscitar com Cristo. Possamos estar unidos a Ele nesta ressurreição, nesta alegria de podermos testemunhar. Ele está vivo. E se Ele está vivo, o que mais pode me deixar triste? Se Ele está vivo, o que pode me vencer? Se Ele está vivo, o que pode me derrotar? Se Ele está vivo, o que pode me desanimar? Não, eu devo viver nesta certeza. O meu Redentor está vivo. E eu o encontro na palavra que arde o meu coração. Eu o encontro na Eucaristia, que alimenta o meu espírito, que sustenta os meus passos. Portanto, deixemos Cristo caminhar conosco. Peçamos à Virgem Maria que nesta caminhada do nosso Emaús, do nosso coração, ela também nos anime, ela também nos encontre como verdadeira discípula, aquela que primeiro deixou o coração arder e nos ensina como obedecer, como seguir, como caminhar nessa estrada, que assim nós possamos juntos caminhar para que lá, ao fim desta peregrinação, ao fim destes quilômetros que nos levarão à eternidade, nós contemplemos também o ressuscitado face a face. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.